Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma aula sobre este podcast que vocês sabem, todo sábado, 10 horas da manhã, aqui no meu canal no YouTube, o canal Duda Garbi, mas também no Spotify. Procure por uma aula sobre, tá vendo a gente no YouTube? Dá para ver no Spotify e vice-versa. Bom, a gente já está aqui prontinho para receber mais uma aula e hoje um assunto que muito nos interessa, afinal somos dois homens que estamos aqui hoje. Vamos debater e entender um pouco mais sobre a saúde do homem, a saúde masculina, este ser tão difícil de tomar consciência, de parar tudo que está fazendo e se cuidar. Certo? Perfeito, Duda. Chamamos dois isso. doutores, especialistas, urologistas, estou certo? Perfeitíssimo. Quem são eles? Ambos especialistas em robótica, uro-oncologia. Um é capitão da Brigada Militar. Olha aí. É médico, obviamente, ambos urologistas. Ambos com especialização na Alemanha, que é uma medicina tradicional de precisão, rígida. Então, são extremamente eficientes no que fazem. Eles são hoje, aqui a gente pode dizer que, querendo ou não, né, é o que tem de top na urologia gaúcha e quiçá do Brasil. Que legal, cara. O doutor Bruno e o doutor Jean. O doutor Jean e o doutor Bruno, ambos são parceiros, né? Trabalham juntos, operam juntos. E como brinquei contigo antes aqui, né, que eu tinha notado, a gente vai falar justamente da máquina mais teimosa que existe, que é o homem. O corpo do homem masculino. Não, é impressionante. Olha aqui, ó. Centro do movimento, seu corpo é a máquina mais valiosa que você possui. Nós temos um manual de instrução. Centro do movimento da PUC está conosco. Este episódio conta com o apoio de Baden Torrefação, de cafés especiais, ou seja, Baden ali na Azevedo Sodré, não esqueço mais. Já era. Grande Decorou. Baden. Ó, Vivares Lip Center, é preciso entender o real valor do sono. Cienza Pharma, os manipulados que nós usamos estão na Cienza, fica ali na Silva Jardim, mas também dá para entrar em contato com a rapaziada por telefone, fazer o seu manipulado lá na Cienza. Armazém Box 18, viu aquela foto maravilhosa no feed? É no Armazém 18, o lugar mais encantador de Porto Alegre, famoso pelo sabor que todos estão comentando. Vai correndo ao Armazém Box 18. E também Starta. Starta é uma máquina, é um soft tech dedicado a transformar seguros e saúde. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Vamos fazer a nossa vinheta e imediatamente receber esses dois doutores, porque o assunto hoje é muito legal. Uma aula sobre a saúde do homem. Agora sim, a gente está de volta depois da nossa vinheta para dar as boas-vindas aos dois doutores. Pela primeira vez a gente recebe dois especialistas, já apresentamos eles e vou pedir para o Rafa fazer as vezes da casa. Maravilha. Né, introduzir o assunto com os dois, acho que é um assunto muito pertinente. Afinal, nesta segunda temporada a gente tem procurado esses assuntos mais técnicos até, né? Exato. Inclusive com a saúde da mulher hoje, com a saúde do homem. Então, Rafa, por gentileza, como é que vai ser? Bom, tu matou a charada, né? A gente vai falar daquilo que todo homem se preocupa, mas às vezes negligencia, mas quer saber. Vai falar sobre próstata, sobre testosterona, vai falar sobre performance também, que é muito importante. E quem vai nos dar essa aula hoje aqui são dois doutores, por isso os dois. O doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? E o doutor Jean, seja muito bem-vindo, Jean. Muito obrigado. Então a gente tem aqui dois perfis complementares, Duda. A gente tem aqui o Bruno, que é o cara da robótica, da onco-urologia, e a gente tem também o doutor Jean, que é capitão da brigada, urologista também, né? E cirurgião geral. E a ideia é justamente ver como essas duas especialidades, esses dois lados que parecem, em primeiro modo, tão opostos, podem se complementar e trazer para a gente esse assunto tão importante que é a saúde do homem. Bom, a primeira pergunta, e meio óbvia até, é se os homens estão frequentando o consultório. Eles estão procurando ou continua aquela mesma loucurinha de cagar para vocês? Assim, é aquela coisa, o homem, ele procura, né, tanto é que a gente tem uma boa demanda de pacientes, né, a gente atende 99% dos nossos pacientes são homens. Muitas vezes as pessoas confundem... E 1% é quem?
As mulheres, porque o urologista ele é um médico que trata o trato gênito-urinário. Né? Então, seria da parte urinária, as mulheres vão... Exatamente. Então, Cálculo, litíase. da parte genital seria da parte genital masculina. Né? Tá. Mas a parte urinária, né, tanto homem quanto mulher, tem rins e bexiga. Claro. Pô. Então, a gente acaba tratando doenças incomuns, né? Por exemplo, câncer de rim, que a doutora já falou do cálculo urinário, né? Cálculo renal, cálculo de bexiga. Primeira coisa que eu já aprendi. São Um minuto de jogo doenças já... que... Já não sabia, cara. Câncer de bexiga também, Câncer né? de bexiga, Mulher. exatamente. Caramba! Mas a pergunta segue, os homens têm procurado o consultório de vocês? Acredito que sim, cada vez mais, né? Eu percebo, assim, ao longo dos 20 e poucos anos de medicina, que cada vez mais o homem procura o médico, se preocupa com a sua saúde, né? Eu percebo que eu acho que cada vez morrem mais homens por negligência, menos homens por negligência, ou seja, aquela cultura antiga de que não, ninguém vai mexer em mim, vou perder a minha masculinidade. Eu acho que isso está diminuindo bastante ao longo... É verdade, então, a gente está indo no médico. Exatamente. Então já dá para cravar que o homem já é um ser preocupado com a sua saúde. Mais consciente, Mas muitas vezes levado pela mulher. Não tem problema, mas tá indo, né? Porque os caras nem eu, né? Exato. Às vezes vai a força, a mulher ou a filha que leva. Tá? Mas tem muitos homens que procuram por preocupação espontânea, demanda espontânea. Tu vai ao médico com qual frequência, Rafael? Eu confesso que eu sou dentro daquela parcela que tu fala que são os idiotas. Que então. vão pouco, ficam negligenciando. É verdade, a gente precisa ir. Eu também, doutor, eu fiz 40 anos há 2 anos, ou seja, tenho 42, e eu ainda não fiz os tais exames que precisam ser feitos após os 40 anos. Ou isso é mito, não é verdade? Tem alguns exames obrigatórios após os 40 anos, doutores? Sim. Na verdade, a partir dos 40 anos, a gente tem que se preocupar mais com a saúde. Por quê? Porque quando começam a ocorrer os eventos cardiovasculares, né? Vocês já devem ter ouvido falar de amigos, conhecidos que infartaram, às vezes, logo depois dos 40 anos. Né? Começa a aumentar a incidência de tumores, né? Ou cânceres. Tá? Então, é um momento crucial, sim, onde também ocorre aumento da frequência, da prevalência de pressão alta, por exemplo, diabetes, né? Então, é interessante, sim, principalmente a partir dos 40, já ter essa preocupação. Então, vamos ter que ir junto, Rafa. Não, exatamente. Tu também não vai? Não, eu Tá na hora também, né? Não, estou devendo esse tipo de exame, de todos esses que ele falou. Eu geralmente faço os exames de sangue. E baseado nesses exames, o meu médico me diz assim, cara, vai atrás alguma coisa, não vai. Mas eu acho que ir mais a fundo seria muito importante. E o homem ele tem exatamente esse receio que vira uma brincadeira da questão do exame do toque retal, né? Só que hoje em dia a gente tem N outras maneiras, até eu gostaria que vocês trouxessem isso para o público, que outras maneiras tem também para aqueles homens que são um pouco mais inibidos ou não querem passar pelo toque retal. Existem outras soluções? Vocês trabalham com elas? Como é que pode ser feito isso? Assim, o corpo humano, voltando a falar da questão do limite, o marco dos 40 anos, o corpo humano é como se fosse um carro que tem que fazer as suas visitas periódicas ao mecânico e conforme esse carro vai ganhando as quilometragens, né, 40, 50, 60 anos, então a gente tem que fazer a visita mais frequente. E quando a gente fala sobre a questão do toque retal, a gente está falando do câncer de próstata. Exato. Então existe a prevenção do câncer de próstata, que na verdade não é uma prevenção, a gente não consegue evitar o câncer, porque o câncer, ele vai, se a pessoa tem uma predisposição, ele vai aparecer, querendo ou não. Então, a gente não tem como impedir que ele surja. Mas o que a gente tem hoje em dia é o rastreio do câncer de próstata, que seria uma detecção mais precoce possível, antes desse câncer causar algum sintoma e antes desse câncer já sair da próstata, se espalhar para outros órgãos, por exemplo, para os ossos ou para os linfonodos. E assim, se a gente detecta o câncer de próstata de uma maneira muito precoce, quando ele está ainda num tamanho pequeno, restrito à próstata, a gente consegue as taxas de cura com mais de 95% de sucesso. E o que é pouco tempo, só para eu entender? Porque se a visita é anual, pegar um câncer aí com 8, 9, 10 meses é ok? Sim, no caso do câncer de próstata, sim. Mas o câncer de próstata ele é muito heterogêneo. O que seria isso? A gente não pode botar todos os tipos de câncer de próstata no mesmo saco, porque ele depende da característica e o grau de agressividade.
Então, quando o paciente diagnostica um câncer, ele vai ser classificado num risco baixo. Às vezes a gente não precisa tratar esse câncer, pode só acompanhar. Então, nem todo câncer vai ser tratado. Ou ele pode ser um risco intermediário, né, um risco de se espalhar para fora da próstata, ou um risco alto. Então, a gente vai... Essa questão do tempo de evolução vai depender de qual classificação de risco. Espetacular. Você ia perguntar o quê? Eu ia perguntar em relação a esse exame preventivo. Ele segue sendo através do toque ou ele tem outras... Outras maneiras. Rafa, nós dois temos a formação muito similar, né? Nós dois somos urologistas, nós dois temos a formação em cirurgia robótica, uro-oncologia. E só para te ter uma ideia, voltando um pouquinho ao tema, na Brigada Militar a gente faz o teste ergométrico, aquele da esteira, né? Perfeito. Com uma frequência maior depois dos 45 anos. Antes é a cada 2 anos. Então se recomenda que todo homem, a partir dos 40, vá pelo menos a cada 2 anos no urologista e no cardiologista. Tá? Em relação ao rastreamento do câncer de próstata, o carro-chefe é o PSA, tá? O exame de sangue. Tá? Porém, muitos de nós ainda fazem o toque retal como rastreamento. Eu, por exemplo, gosto de fazer. Por quê? Porque o PSA ele é falho em 15% a 20% das vezes. O que significa isso? O sujeito pode estar com câncer de próstata e o PSA normal. Está estável. Ele pode estar morrendo de um câncer de próstata e o PSA normal. Então, para mim não é aceitável, né, eu falhar em 10% a 15% dos pacientes, né, e quando a gente faz o PSA junto, o toque retal, a gente aumenta a taxa de detecção para 95%. Então, Claro, a lógico. gente perde só, assim, falha em 5% dos diagnósticos. A minha pergunta foi bem num paralelo de leigo, porque nós conversamos com um médico que estava falando sobre câncer de mama, e ele contou para a gente que a questão do autoexame da mulher, ele já ficou um pouquinho ultrapassado, justamente que quando se percebe o nódulo no toque, significa que poderia ter sido antecipado isso com outros tipos de exames. Aí já veio tem um nódulo, né? Veio Tipo meu assim, já raciocínio, tá- será que com a próstata é similar, né? É mais ou menos similar, exatamente. Mas em relação à próstata, ainda tem outros exames, surgiram outros exames. Nos últimos 10 anos, a gente começou a usar muito a ressonância magnética, né? Uma avaliação específica da próstata. Perfeito. Tá? Atualmente, a gente faz esse exame não como rastreamento, porque é um exame de alto custo, é um exame que custa mais de R$2.000. Como é que eu vou fazer um exame mais de R$2.000 em todos os homens, né? A partir dos 45 anos, por exemplo? É Claro. complicado. Toque é de graça, né? Esse é o ponto. Né? O toque custa quanto? 5 segundos. É. Né? Exato. E o exame do toque, ele consiste em quê? E por que ele é tão... enfim, Então, vira brincadeira. na verdade, o exame de toque, no consultório do urologista, faz parte do exame físico. Né? Então, porque não é só para detectar o câncer. A gente consegue detectar o tamanho da próstata, o formato da próstata, e isso é importante para tratar os outros problemas relacionados à próstata, principalmente aquela dificuldade de urinar que o homem vai tendo com o passar do tempo, né? Vai tendo dificuldades para urinar. Dificuldade não, eu acho que o cara não para de urinar, cara. Mesma coisa, é uma dificuldade. Tu ir no banheiro a cada 30 Não, minutos inferno, é um horror, né? Tia, depois eu comecei a fazer xixi de noite. Exatamente. Tem gente fazia. que levanta 5 vezes à noite para urinar. 5 não. Está na hora de ir no urologista, então. Não, é que eu tomo antes de dormir eu... Toma um suplemento. Um suplemento. Nucleic, daí vai mais Aí vezes. 6 né? da manhã eu tenho que fazer xixi. Só para explicar para o pessoal que não sabe, a gente já ouviu falar na próstata, E mas não eu ia sabe te fazer essa exatamente onde ela pergunta. fica. Obrigado. Ótimo, manda ver. Exato. A gente tem assim o nosso sistema urinário, a gente tem a bexiga, que é um reservatório. A bexiga é um balão que armazena a urina. E na hora de esvaziar, então tem o canal, que é a uretra, né, que sai o xixi. E Que vai pro pênis. que vai para o pênis E aí vai embora. Isso, Tá. aí vai embora. E em volta, logo abaixo da bexiga, abraçando a uretra, tem a próstata. Tá. Então, a próstata é como se fosse o tamanho de uma noz, né? Um tamanho normal, assim, seria umas 30 gramas. Né? E essa próstata, ela abraça a uretra. Então, a urina passa no meio da próstata, como se fosse tá. um túnel. Um filtro, assim. Ela vai passar no meio aqui assim. Passa no meio, exato. E com a idade, o homem, pela ação da testosterona, a próstata do homem vai aumentando de tamanho. Né? Não é em todos os homens que vai acontecer, mas tem uma boa parcela de homens que vai ter um aumento benigno da próstata, que não é câncer. Então, tem paciente que confunde, a próstata aumentada. É um aumento de é volume, câncer. né? Não, ela Isso. cresceu. Né? E porque o exame é através do ânus. E aí o que acontece? A gente não tem como acessar assim, no consultório a próstata
pela uretra, né? Pelo canal. Então, Sim, não tem como botar o tem. dedo pelo buraco do pinto do cara. Sim, Não, exato. não tem Então como. tem que ser pela parte de trás. E pelo ânus, né? Que aí tem o reto, a gente já está imediatamente em cima da próstata. Ah, é muito próximo. E a sorte, né? É que assim, o câncer, quando ele se desenvolve geralmente na parte periférica, na parte mais externa da próstata, que fica virado para o ânus. Ah, então é perfeito, realmente. Fica muito fácil de... Se o câncer se desenvolvesse na parte anterior, da frente da próstata, a gente não ia detectar no Ter exame acesso ali. históricos. E aí a próstata muda de configuração através do câncer? Sim, não tanto. Assim, na verdade, o câncer ele começa como pequenas células que vão se desenvolvendo. Então, a gente vai detectar, por exemplo, um caroço de 0,5 centímetro, 1 centímetro. E Através assim, do toque, isso, cara. no toque, isso. Como se fosse um Exatamente. grão de ervilha, sentindo um grão de ervilha na velho. próstata. Endurecido, né? Geralmente o câncer é Então, duro. se a próstata estiver mais dura, é um Isso, sinal ruim. próstata a gente chama de próstata pétrea, né? Já é um sinal de que tem tumor. Então, é um nódulo, um caroço duro, que ele vai crescendo e vai se espalhando. E se a gente não detecta precocemente, ele vai crescendo e vai invadindo os outros E o órgãos. paciente sente dor se tiver com câncer de próstata e não... Durante o toque, não. Não, mas durante o dia, assim, no seu Não. dia a dia, fazendo xixi, por exemplo. Só em estágios muito avançados, né? Então, quando ela tem ali 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2, ele não vai sentir nada. Não vai ter silencioso o problema. não vai ter alteração para urinar, não vai ter dor, não vai ter sangue. Então, quando ela já dá algum sintoma, já é um sinal de que o câncer já cresceu demais. E a razão, ela não é de hábitos. Ela é genético ou predisposição ao problema. Principalmente fatores hereditários, genéticos, né? Uma predisposição que o homem já carrega. Tá? Essa questão de hábitos que influenciariam no desenvolvimento do câncer, ela é muito difícil de ser estudada cientificamente, né? Como vocês devem imaginar. Tem como isolar o hábito. Né? Então, mas o que a gente sabe com certeza é que o tabagismo, né? O cigarro piora, tá? Parece que a obesidade também, uma alimentação muito rica em oxidantes, né? Gorduras e teoricamente também sedentarismo, né? Falta de atividade física. Eu não vou ter, né? Não fumo, não como coisa e não... Mas isso é muito legal, que eu até vou fazer um parênteses, um pensamento muito bacana de algumas pessoas que podem estar olhando e pensando isso que o Duda está falando, assim, eu faço tudo isso, eu não vou ter. E aí me lembra de uma explicação de um outro médico, uma vez, há muito tempo atrás, que eu escutei ele contando uma história, na qual ele falava assim que na frente dele sentou um paciente, homem, e falou exatamente isso, assim, cara, eu me cuido, eu sou jovem, eu faço atividade, eu me alimento bem, eu durmo bem, e eu tô com câncer de próstata. Me explica isso, né? E a explicação dele foi muito bacana, assim, foi bem lúdica. Ele falou assim, tu imagina que quando a gente acorda pela manhã, ou quando a gente nasce, a gente está participando de uma rifa de várias doenças, né? E essa rifa, ela seria, cada vez que eu faço um hábito errado, eu fumo, eu viro sedentário e tal, eu vou comprando mais números dessa rifa. Mas não quer dizer que com um número tu não possa ganhar. Sim, entendi. Né? Tu pode fazer tudo certo, mas quase com um número sorteio, né, É cara? um sorteio. Quase que um sorteio. Né? Obviamente que se tu fizer tudo errado, tu vai ter mais números, tua predisposição de ganhar muito maior essa doença. Mas não é o fato da gente estar fazendo tudo certo que a gente pode não ter. Tu está fazendo o teu melhor, mas igual tem que fazer a prevenção. Eu não estou comprando números. Não está comprando números, está com um só. Estou com um só. E nessa mesma analogia, se a pessoa, por exemplo, se o pai do paciente teve câncer de próstata, pai, avô, irmão, ela já nasceu com mais números. Mais números, exatamente. Então, mesmo não tendo nenhum fator de risco, a gente tem que olhar para o nosso histórico familiar. Então, a genética ainda é o principal fator de risco. Graças a Deus também. E aí já entra um pouquinho no dia a dia de vocês, porque as pessoas têm esse inchaço da próstata que a gente está falando, que é a hiperplasia, né? Ela não necessariamente é um câncer, mas ela vai diminuir a funcionalidade da pessoa. O cara vai começar a ter problema para urinar, né? Ter desconforto. E ele busca vocês. E você tem várias técnicas que vocês hoje utilizam para melhorar a funcionalidade de vida dessa pessoa. Que técnicas vocês estão utilizando hoje? Como é que é esse trabalho? A gente tem várias, ao longo dos anos já se desenvolveu inúmeras técnicas. Hoje em dia a gente pode falar em umas 4 técnicas principais, né? Então a mais clássica seria a raspagem da próstata, que é basicamente a gente entra com um aparelho pela uretra e raspa todo aquele tecido que está crescido em excesso. Isso tu faz com robótica? Não, isso não é a robótica. Na mão mesmo? Essa é com o aparelho na mão mesmo. Né?
Cara, mas dentro do É. canal... do É tudo com anestesia, o paciente dorme, não sente Sim, nada. senão o cara... Não, mas eu digo a precisão, né? Porque a gente sabe que na próstata tem uma inervação que o homem tem medo que dali pode, feito errado, pode surgir problema. Essa cirurgia não interfere na inervação, porque a inervação passa por fora, dela. Eu acho que, Rafa, a gente tem que separar aqui o crescimento da próstata e o câncer de próstata. Perfeito. São problemas completamente separados e que têm tratamentos diferentes. Opa, então vamos lá, explica Entendeu? pra gente. Então, assim, a pergunta que tu fizesse é sobre a dificuldade, né, as dificuldades que a gente vai adquirindo para urinar, que é frequência aumentada, começa a levantar de noite várias vezes, o jato mais fraco, chega na frente do vaso, tem que ficar esperando, se concentrando para sair a urina, né? Aí sai a urina, para. Parece Sai que de não novo, esvaziou. para. Né? Que a gente chama jato intermitente. Isso né? quer dizer o quê? Isso quer dizer crescimento da próstata. Tá, entendi. Não é câncer. A maioria das vezes isso significa crescimento da próstata. Não tem nada a ver com câncer. E é o que acaba levando o homem buscar o urologista. Entendi. E ele vai muito preocupado já achando que está com câncer, que são sintomas de Não câncer. está calma, gente. E aí, claro, a gente vai avaliar. Ele pode Todos os também aspectos. ter um câncer. É. Ele pode ter as duas coisas. Sim. Pode ter o Mas câncer aí é e foda. Mas o bom é que já procurou vocês, né? Exatamente. Deveria ter ido antes, Exatamente. mas já foi. Ele vai a maioria das vezes por um problema benigno nos procurar, né? E aí a gente já dá uma revisada no resto também, Sim, claro. já pede exames de check-up, já aproveita a oportunidade de Já faz que ele tudo. está ali, né? Porque a gente sabe que ele vai estar ali e daqui a pouco só vai voltar quando estiver morrendo lá na frente. Não, então a homem gente é foda. tem que aproveitar a oportunidade, né? Bom, e aí é isso que o Shaw estava falando. Quer comentar então sobre os tratamentos, Shaw? A raspagem? Então, a raspagem, aí tem o roll-up, que é a técnica mais moderna, que seria também pelo canal, mas com laser. A gente consegue tirar mais tecido. E se a próstata, às vezes, é muito grande, né? A próstata, eu falei que ela tinha normalmente 30 gramas, assim, acima de 40, 50, ela já começa a incomodar. Mas tem pacientes que chegam com próstatas de 160, Nossa. 170, né? Qual foi a próstata maior que já operou já? Eu acho que foi uns 300 e pouco. 300, É, 10 vezes maior do que o... É candidato a Guinness isso, né? Mas Rapaz, não é tão comum, mas chega tava a saindo 300. pelo ânus já. Tinha um paciente com É 600, uma né? laranja grande daquelas, né? Não é uma laranja de umbigo, né? Mas a gente conhece, a gente já viu outros casos, um né? Que não limão, foram nossos. Tahiti, bem bonitinho. mais ou menos esse, um limão. Caramba, velho. Esse cara aí era um guerreiro, cara. E Ele aí- ia no banheiro. E esses aí daí se indica aquela cirurgia aberta, tradicional, né? Que a gente chama como se fosse uma cesárea no Sim. homem. Né? Mas hoje em dia nós fazemos pela via robótica, né? Essa cirurgia que são só aqueles furinhos, né? Na verdade, a cirurgia se chama videolaparoscopia assistida por robô, né? Então são só aqueles furinhos que nós fazemos e a recuperação é completamente Muito diferente, mais rápida, muito né? melhor. Menos invasiva. Quando eu vou explicar a cirurgia para o paciente, eu faço uma analogia assim com uma bergamota, né? Que tem a casca e tem os gomos. Então, o que a gente tem que fazer na cirurgia quando faz aberta ou robótica? A gente abre a casca, tira os gomos e depois costura e fecha a casca. Então fica só a casca da próstata, Sem nada dentro. sem nada dentro. A urina vai passar pelo meio daquela casca, sem obstrução daí, então ele vai conseguir esvaziar bem a bexiga. Então a casca vai ficar e ele ainda tem o risco de desenvolver um câncer, porque o câncer se desenvolve na parte mais periférica. Na casca. E nessa casca, loucura, tio. me ajuda, por favor, tá? É onde passa essa inervação que normalmente as pessoas tinham medo, né? Porque a gente não tira... já que já está ali, por que não tira a próstata inteira e já evita o câncer? Aí tem a inervação, né, que vai para o pênis, que é responsável pela ereção. Ela passa grudada, colada. Grudada broxar na o cara, casca, velho. então. Não, esse era o grande medo antigamente. Hoje em dia, com as técnicas que vocês têm, com a especialidade de vocês têm muito mais segurança em não acertar, em não comprometer essa região. Mas antigamente, muitos homens tinham esse medo, né, de tirar o câncer, mas também ter prejuízos na funcionalidade diária. Exatamente. Então, agora falando sobre o câncer, né? No câncer, a gente faz a retirada completa da próstata. Então, para cima fica a bexiga e para baixo está a uretra, o canal da urina. E a próstata que estava no meio aqui, a gente retira e depois nós fazemos uma anastomose, uma emenda, né? Da Mas o bexiga rapaz na perde uretra. a sensibilidade para endurecer o... Não. A sensibilidade do pênis não é alterada, tá? Porque a sensibilidade do pênis vem por outro nervo que passa longe dessa Mas região. ele broxou no... Agora, Tá perguntando da ereção, né? Da ereção, eu perdi a tá. palavra.
A ereção pode sim ser comprometida, porque os nervos que controlam a ereção passam grudados na casca da próstata. Aí temos um outro problema, Aí é outro problema. que vocês também tratam. Exatamente. E exatamente. justamente, às vezes, esse é o medo, o atraso do paciente em consultar, que É. ele não quer descobrir que tem um câncer, porque se ele tiver um câncer, ele vai ter que fazer a cirurgia que na cabeça dele ele vai ficar Exatamente. com impotência. Só que aí que está o grande erro, porque se o paciente chega cedo, né, ele descobre a doença de uma forma precoce, uma doença inicial, a doença, muitas vezes, a gente consegue ver na ressonância que ela não está comprometendo o nervo, a doença não saiu para fora da casca, da cápsula da próstata. Então, se os nervos não estão comprometidos, a gente Não faz vai haver a... dá para fazer uma cirurgia preservando os nervos. Ah, olha aí. Agora, se ele demora, fica com esse medo e atrasa 1 ano, 2 anos, Não vou ele marcar pode, amanhã. Tu vê que é um importante esse esclarecimento. Não, né? pelo ele amor pode de chegar já com uma doença que ainda é curável, mas a doença pode estar encostando ou abraçando os nervos. A gente, na cirurgia, tem que tirar os nervos juntos. Aí pode fazer de novo, Rafa, aquela analogia que tu fez com o câncer de mama. Opa. A mulher descobre um câncer de mama pequenininho, ela não vai precisar retirar toda a mama, vai tirar só aquele pedaço, vai reconstruir, vai ficar legal ainda, né? Se ela descobre um câncer agressivo, de forma tardia, ela vai ter que retirar toda a mama, vai ficar uma sequela muito mais importante, né? Claro. Mas assim, ao contrário da mulher, o homem não consegue fazer autoexame, né? Exatamente. Não tem como o cara no banho, tá, deixa eu fazer um toque eu aqui. Eu não Idealmente, não. consigo, né? Não, tipo, porque a gente não sabe como é que é Tem que desenvolver uma até... Isso depende muito do treinamento, né? Treinamento. A gente leva anos durante a residência aprendendo, Para aprender a sentindo várias próstatas, até aprender o que é o câncer, que é o o que não. certo, o que é o errado, né? E vocês conseguiam não rir na faculdade quando chegava nesse assunto, cara? A única vez que eu ri durante a residência sobre esse assunto foi uma história até um pouco engraçada. Ótimo. Né? Mas pode falar, às vezes é bom a gente rir. Então, como é que funciona a nossa formação? A gente é residente e também tem os acadêmicos de medicina que nos acompanham ali do lado a lado. Então, e os acadêmicos também aprendem a fazer o toque, né? Fundamental durante os últimos anos de formação. Então, por exemplo, uma vez eu examinei um paciente junto com um acadêmico e eu encontrei uma alteração na próstata do paciente e eu pedi para ele, pode examinar que tu vai encontrar uma alteração aqui para ele aprender, né? E quando ele foi examinar, o paciente deu um pulo, assim, né? Peraí, assim não, doutor, assim não, falou. O paciente falou assim, e aí eu fui olhar, o paciente o acadêmico estava com os 2 dedos. Puta merda. Né? É um que usa. É um que a gente usa. O indicador. Só que ele estava aprendendo, né? Não sabia botou o certo. 2 dedos no cara. Né? E na ginecologia a gente usa 2 dedos para examinar a vagina. Então ele chegou com esse viés lá. E o conceito. Né? E foi algo engraçado. Eu falei para ele, não, um só. Não, pelo amor de Deus. Vai, o cara com 2 dedos grossos ainda por cima. Sacanagem, né? Fez um horror. Jean, eu vou te fazer uma pergunta em cima, obviamente, tudo que a gente comentou, mas tu, além da parte da robótica, da especialização dois também na dedos no Alemanha, vai ficar pensando. Tu é um cara que hoje trabalha no Hospital da Brigada Militar, né? E a gente tem essa visão, assim, obviamente, do policial, né? Esses caras mais durões, mais difíceis. Tu teve que desenvolver talvez uma outra técnica mais sensível para trazer esse cara, para fazer o cuidado, ou eles são disciplinados também de fazer essa... Tem várias estratégias, né? Primeiro, tu percebe as diferenças entre as gerações, né? Um brigadiano de 30 anos é diferente de um de 45 ou de um de 55, né? Esses caras que são mais ariscos, né? Não encosta em mim, são os mais velhos. Os mais novos são mais tranquilos, né? Então, legal. mas no geral eu faço uma brincadeira, né? Eu falo, não vai dar tempo de gostar, fica tranquilo. É só 5 segundos. É muito rápido. É muito rápido, não vai dar tempo. Então, isso mas aí já 5 segundos já ali quebra o dentro gelo. deve ser. E essa relação médico-paciente, a mesma conversa que nós tivemos com o Valentino, que foi na questão da saúde da mulher, né? É muito importante esse humanismo, né? Essa parte de trazer, tentar entender, se colocar no papel do outro, para tentar quebrar esses gelos, essas coisas que são tão íntimas, tanto da saúde do homem quanto da saúde da mulher. Mas, ao mesmo tempo, tem homens que a gente não vai conseguir dobrar. Né? E aí a gente vai acabar fazendo o PSA, o exame de sangue, né? Sabendo aquela pequena parte ali que pode ser que não seja detectado, mas faz parte da vida. Melhor do que nada, né? Fazer melhor do que nada. É o que tem. Há outras doenças que
que o homem pode ter e quais são elas as que mais acabam ocorrendo dentro de um Eu vou até consultório? já puxar o gancho para eles que tu tocou no assunto, né? Vocês falaram dos problemas que podem vir, mas as pessoas sem ter o câncer, sem fazer a cirurgia, certamente buscam vocês por duas questões, que é a ejaculação precoce e também a disfunção erétil, né? O que busca mais, qual é a idade e como é que vocês tentam atuar auxiliando nisso aí? A disfunção erétil, ela tem duas causas principais, né? Então, tem causas que a gente chama de orgânicas, que são relacionadas a doenças. Aí vem uma lista enorme de doenças, né? As doenças cardíacas, colesterol elevado, diabetes, histórico de cirurgia na próstata. E tem a causa psicogênica, que aí é um bloqueio mental, né? O paciente, assim, por ficar muito nervoso, liberar muita adrenalina. Claro, ansiedade. Então, A gente conversa com os amigos, geralmente o cara assim, brochei, cara, tava com medo danado exato, de não errar, sei é lá. disfunção erétil situacional, né? Aquela situação específica. Relaxa que... É a cobrança por desempenho, né? Total, necessidade de certamente. desempenho seria outro nome. Então, pelo perfil de idade, geralmente os mais jovens, 18, 20, 30 anos, que não deram tempo ainda de acumular doenças, eles têm a disfunção erétil psicogênica. Aí o tratamento geralmente é mais para o lado do psicólogo. Sim, E o terapia. paciente doente, o paciente que já tem ali uma pressão alta, né, uma doença aterosclerótica, né, cardiovascular, diabetes, então aí ele vai acumulando doenças que prejudicam aí sim o pênis. Aí o pênis do paciente está doente. Então a gente tem que fazer uma investigação completa, né? Então sempre avaliar como é que está o perfil lipídico do paciente, porque o colesterol ele vai entupindo as artérias e como é que o pênis funciona. O pênis é um órgão, um compartimento que ele precisa de sangue. E para o sangue chegar, ele tem as artérias que mandam sangue. Se a artéria está entupida, o sangue não chega. Então, se o paciente fuma muito, tem diabetes, né, o colesterol muito alto, vai criando obstruções nas artérias e aí o sangue fica insuficiente. E aí ele vai desenvolvendo a disfunção erétil. Por isso que o Viagra, esses Tadalafila que chama, né? Eles todos foram revolucionários porque eles são anticoagulantes, eles liberam o sangue. Eles são dilatadores, né? Dilatadores. O que é o dilatador? Ele vai abrir o vaso. O vaso. Então, se o vaso tem uma obstrução que não deixa passar sangue, o Viagra, o Tadalafila, ele abre o vaso e aí o calibre do vaso fica maior, o sangue chega com mais facilidade. Chega mais fácil. Mas também em todo o corpo, né? Não só no todo pênis corpo, do cara. todo Né? o corpo. Mas se esses dois especificamente agem, tem uma preferência pelo receptores Pela parte genital do genital. homem. Isso é um fato curioso, né? Porque uma mística, vamos dizer, uma lenda urbana que existe é que o cara vai tomar um Viagra, vai tomar um Tadalafila, vai ter um problema de coração, vai infartar, vai cair duro, né? Muitos pacientes vêm com essa preocupação de falar, doutor, não vai me dar nada aí que vai me matar do coração, né? Enquanto a gente está prescrevendo ali um Tadalafila e um Sildenafil, que é o Viagra, né? E na verdade essas drogas elas começaram a ser desenvolvidas para tratar problemas cardíacos, né? Eles são vasodilatadores, eles abrem os vasos, eles melhoram os vasos, a circulação do coração. É o efeito para combater o infarto. O infarto Mas a descoberta desses medicamentos para impotência foi uma consequência... Exatamente, porque os pacientes estavam tomando durante os estudos, né, naquela época, nos anos 90, os pacientes estavam tomando esse remédio para prevenir o infarto, né, porque eram pacientes de alto risco para ter infarto, e eles começaram a notar que estavam melhorando da ereção. Sim. Né? Imagina a mina de ouro que o cientista da Pfizer não descobriu quando ele viu que esses pacientes estão relatando que está melhorando a ereção. Tendo ereção. Aí foi criado o Viagra, né? Que foi o primeiro. Até aquela época não existia nenhum. Os análogos de GLP-1 que foram para diabetes agora estão sendo usados para emagrecimento. E antes Exatamente. disso não tinha o que fazer, né? Não tinha outro tratamento. Tinha a tal das bombinhas, não tinha? Tinha bomba, injeção intracavernosa também. Isso. Mas era Mas muito se tu invasivo. parar né? para pensar, né, doutores, é meio óbvio, né? Tipo, se nós buscarmos dilatadores, a consequência pode ser que o cara tenha uma ereção, cara. Sim. Mas entra muito na questão dos receptores. Né? A seletividade, né? Porque a gente tem outros remédios que são dilatadores dos vasos, mas que eles vão causar a pressão baixa. Né? Tu dilata todos os vasos do corpo, a pressão cai. Tá. Então não adianta tomar um remédio e desmaiar por pressão Sim, baixa. claro. Tá bom, esses dois, eles não têm essa... Eles são mais seletivos, né? Mas por isso que também, como efeito colateral, vai trancar o nariz, é uma dor de cabeça, porque faz
essa Vasodilatação. dilatação. Em Ah, outras pode partes. trancar o nariz da É. pessoa. O cara o quê? Fica com o nariz entupido? Fica com o nariz entupido. A Exato. gente fica, né, pode notar que se vocês tomarem o Tadalafila, o Viagra ou algum Eu outro, tomei uma vez quando eu tinha 18 anos, nem me lembro. não, mas Foi a maior experimenta de cagada novo. que eu fiz. Não Vai tem de por que novo, vai de tomar. novo. Não, agora eu não tenho ereção com a minha mulher todo dia, tá bem tranquilo. Ah, tá bom. Não, é que eu achei Não, que nunca mais tivesse brochei, algum problema. graças a Não? Deus. Ah, tá. Aliás, eu acho que o bruxinho não era piada de nervoso. Nervoso. E aí eu falava, vou usar. Besteira, né? Porque não precisava, era o que tu falou, né? Tem gente que tem pessoal jovem, né, que cria uma assim, tem a disfunção erétil, brocha, de nervoso, De nervoso. e aí vira uma bola de neve, porque vai brochar a segunda, terceira vez, aí começa a tomar o Viagra. Aí funciona. Só que aí vai criar uma dependência psicológica. No dia- Psicológica, né? Não é. Não é física, É a- né? é a bengala, Química. né? A Porque bengala. agora não tem como, a bengala. né? Tirou a bengala, aí ele vai ficar mais nervoso no dia que ele não tomar. Bah, cara. É, hoje, Difícil cortar esse ciclo difícil vicioso, cortar, né? é difícil. É perigoso isso aí, aliás. hoje, talvez, a causa mais comum de dificuldade de ereção, né, de impotência, é psicológica. Eu também acho que é. Eu conversando com amigos, todas as vezes que a gente conversa e eu ganho um dos amigos relata que broxou, foi psicológico. Porque hoje também tem uma mudança cultural grande, né? Antigamente, para o sujeito começar a namorar até chegar na parte sexual, tinha todo um caminho, né? Sim. Então tinha relacionamento, parte afetiva. Agora o caminho e tal. é do lugar até a casa. É, já marca direto, caminho, né? né? Já marca. Impressionante. E Não, não sabe nem o Posso nome. fazer uma pergunta que eu acho que Deve, entra na vai. nossa. Bora, que é a saúde, performance, bem-estar. Eu ouvi falar que tem gente que está usando esses remédios e indo para academia por ser vasos dilatadores, verdade? Sim. Então, o que acontece? O Tadalafila ele tem vários efeitos benéficos, tá? Ele funciona na ereção, ele melhora a micção, então ele relaxa mais a próstata. Então, aqueles homens que já têm a próstata um pouco aumentada, ele serve como tratamento para relaxar e urinar melhor, né? Para hiperplasia prostática, né? Ele diminui, sim, um pouco o risco de ter um infarto de evento vascular, né? Então é exatamente o contrário do que o pessoal imagina, né? É verdade. Mas ele não vai diminui um pouco. 1 em cada 200 que tomam vai evitar um infarto, por exemplo. Né? É uma diminuição bem pequena, tá? E tem esse efeito estético, né? Vamos dizer assim, de vasodilatar, de parecer mais forte, vamos dizer assim, na academia. Pelo, sei lá, a veia aparece, Exatamente, mais a parece. vasodilatação. E aí, se o cara usa e vai pra academia, tu tá bombeando mais o sangue. Melhoraria a oxigenação do músculo, né? Isso, exato. Rafa Já tinha deve ouvido saber isso, melhor Sim, que sim. nós. E até tem alguns clubes de futebol, alguns departamentos de saúde, que quando vão jogar na altitude, os atletas usam, porque não é doping, né? Não é considerado doping. Tadalafita ou Tadalafila? Fila. Tadalafila não é. Alguns médicos prescrevem para Eu atletas que vão chamo jogar na pelo altitude. apelido. Eu falo só Tadala. Tadala. Porque o que acontece? Quando a sou da gente. galera dos amigos. Justamente isso, quando a gente tem mais entrega, a gente tem uma vasodilatação, a gente tem mais entrega de nutrientes na musculatura. Por onde é que anda o oxigênio que a gente está respirando? Claro, faz sentido. Então, tem alguns atletas que relatam melhor assim, em altitude. Você já chegou a prescrever isso? Eu não, o médico do clube sim. Ah, vocês já usaram? Já Ah, usamos. que legal, cara. Eu não sabia disso. E alguns atletas, não 100%, mas alguns relataram que realmente sentiram diferença. Tem alguns que não percebem, tem atleta que nem percebe, na verdade. Mas não tem período do cara jogar com o Não, ereto. tanto que faz atividade física. Ah, não sei, aí depende do gosto de cada um no campo. E quem está marcando. Ah, Vai que sim, o cara esteja porque a marcando ereção bem, também né? vai A maneira que ele está de acordo. jogando, A de gente repente, encontrando que ele também, né? tomasse. É um O zagueiro cara que chega toma muito... raspada. Exato. Não, porque, claro, a ereção se dá daí pela coisa natural, pela atração, né? Pela excitação, Então, exatamente. só eu tomar e pegar a estrada e... Ele é um facilitador. É, Ele boa. vai facilitar. Então, tu tem um mecanismo de excitação que vai gerar a ereção. Então, se tu tiver o Tadalafila circulando, ele vai trazer uma ereção mais rápida. Mais rápida e mais... Mas tu tem que Vai. ter o mesmo mecanismo de Tem que de ter estímulo. excitação. Sim, Estímulo. tem que ter estímulo. a excitação. Isso, exato. Tem que ter essa atração, né? E aí tem o outro lado que a gente falou, né? Que a gente tem a disfunção erétil e a ejaculação precoce. É o cara ir muito rápido. E agora, e onde é que está o problema? Onde é que estão as Psicológico, soluções? Ela também está relacionada na questão de ansiedade de desempenho, né, questão psicológica. É que o orgasmo ele é um fenômeno químico, né, um fenômeno de neurotransmissores cerebrais. O orgasmo não é vinculado ao pênis, né, é um
fenômeno cerebral. E tem pacientes que têm têm mais facilidade uma hiperexcitabilidade dos neurotransmissores. Não, estou falando algo talvez meio complexo, mas... Não, vamos lá. O tarado. O cara que Não, é não tarado. necessariamente tarado. É algo mais químico, assim, Quer ver incontrolável. Qualquer coisa já se excita. É constitucional. O sujeito nasceu já gozando, assim, pré-programado para gozar mais rápido. Exatamente. 30% dos homens, mais ou Quanto? menos. 30? Mais ou menos bastante, 30%. cara. É bastante. É bastante. Porque gozar rápido é uma merda, né? Pô, imagino que sim. E aí eu pergunto se, Ah, se a... imagino que se sim, a- não me vem com Não, essa. imagino que sim, né? Porque, pô... Não me vem com essa. né? Não me vem Vai- tirar vai o teu da estragar- reta. Não me vem tirar o teu vai da estragar reta. o problema, depende, né? tudo depende Vai da estragar o dinâmica momento, do casal, né? vamos dizer assim. É, né? óbvio. Se a mulher goza rápido e o cara também, os dois se tudo satisfazem, bem. é tranquilo. O problema é quando tem esse descompasso, O né? doutor trouxe um bom... Ótimo argumento. um Porque Ótimo isso argumento. acontece na mulher também. Por isso que tem mulheres que gozam rápido e outras que demoram, né? Tem mulheres que... Mas a mulher geralmente tem uma dificuldade maior de gozar, né? Em Exatamente. termos percentuais. Sim. Né? Sim, As sim. mulheres Sim, têm sim, mais sim, dificuldade, sim, né? sim. O homem não, né? Sim, A pornografia, ela pode estar prejudicando isso? pode. Pode. Isso é uma epidemia, né? A gente vê a facilidade de acesso por causa do celular. Isso causou muitos aditos, né? Muitos viciados em pornografia, né? Como se nunca teve na história. Né? Quando a gente era adolescente, que a internet de escada, Você vê a uma Playboy mulher da pelada banca. Né? num videocassete que eu aluguei na Hoje locadora. em dia a criança tem... A criança mesmo, né? O guri de 8 anos está com o celular com, Ela pode sem querer com cair num 5G e negócio, o né? Xvideos ali, né? Não, e às vezes no TikTok, essas coisas, sai mulher, o cara não se excita, exato. né? Eu já atendi pacientes assim, jovens, 18, 20 anos, e estavam há 5 anos vendo pornografia todo dia. Então, o que isso causa? Isso causa que loucura, ele muda a plasticidade do cérebro, né? Tem estudos comprovando isso, que o paciente ele fica excitado, ele fica condicionado, ele condiciona o cérebro dele a se excitar naqueles vídeos. Então, quando ele vai para a vida real, que não é o que ele está acostumado, aí ele tem dificuldade ou para ejacular, ou ele não se excita, ou tem disfunção erétil. Então, ele vai criar... doutor. A cabeça dele, o cérebro dele, ele se modifica a nível químico que ele não consegue ter uma relação normal na vida real, né? Ele nem busca, né? Muitas vezes Muitas vezes não busca. Às vezes são Mas são casos extremos, né, doutor? São pessoas que... Mas cada vez mais comuns. são rapazes, vamos dizer assim, que eles se masturbam às vezes 3 vezes por dia ou mais até. Né? Mas isso é fase, né, doutor? Tem a fase Não, mas da loucura. A gente teve essa fase, Todo sim, mundo né? tem essa fase mas quando é mais esses, jovem. Esses eles prolongam essa fase, vamos dizer assim. Pode Isso- durar anos e anos, 3, 4 anos. pacientes fazendo com isso. 30 anos que não procuram relacionamento, eles se satisfazem, vamos dizer assim, com a pornografia. E buscam tipos de pornografia cada vez mais pesados, né? Porque eles não vão mais se... O feijão com arroz, né? Claro, Ele o não vídeo vai normal. mais excitar ele. Então, ele começa a procurar coisa mais pesada, sadomasoquismo e... Cara, Não, e faz grave sentido isso, porque, né? porque daí a gente fica pensando assim, tem esses vídeos bizarros de pornografia, tu fala, pô, quem é um maluco que vê isso? Justamente isso, porque vai são esses buscando... malucos. Exato. É como uma Exatamente. droga, né? Começa uma droga, pequena e quando tu vê, tu tá vai viciado em algo progredindo. Droga mais muito pesada. maior. Mas voltando à tua pergunta, então tem aqueles homens que vão gozar rápido, tá? Já vem programado de fábrica. Vou te fazer essa pergunta. O que é rápido hoje na literatura? Isso. O rápido é o seguinte: não existe um tempo mínimo. É 1 minuto, Sim. 5 minutos. Não. É a insatisfação. Né? Eu perfeito. posso ejacular em 5 minutos, mas eu não estou satisfeito, porque eu não satisfaço a minha mulher, para mim não é legal. Né? Então eu quero mais, quero 10 minutos, por exemplo, ou 20 minutos. Né? Mas assim como tem homens que ejaculam em 5 minutos e está perfeito para o casal. Entendeu? Então o rápido é o paciente que define. Né? Se não está legal para ele ou não está legal para o casal, ele tem ejaculação precoce. Né? Então, aquele paciente que goza rápido de fábrica, vamos dizer assim, esse vai precisar de tratamento contínuo. Então, existem vários remédios que a gente uso diário, né? A maioria deles, que vai retardar a ejaculação, vai mexer naqueles neurotransmissores, vai mudar um pouco a química ali do cérebro e ele vai atrasar a ejaculação. Geralmente consegue dobrar o tempo ou até mais do que isso. Tá? E tem aqueles pacientes que é por um motivo secundário psicológico, que nem o Dr. Bruno falou. Então, esse paciente às vezes tem que fazer terapia, tem que fazer ajustes assim, né? Ver o que está acontecendo. Porque tem o homem que é normal, que sempre foi normal, e de um momento para o outro ele começou a ejacular rápido. Né?
E a gente chama isso de ejaculação precoce secundária. Secundária é algum outro problema que ele arrumou na vida. Né? E aí, muitas vezes, superando esse outro problema, ele volta à normalidade. E tem várias coisas também, às vezes, tipo, a bebida alcoólica prejudica também o cara, ou às vezes beneficia, né? Tem cara que melhora o desempenho se o cara tá bêbado. Se ela está relacionada a uma ansiedade. Então, tem gente que bebe e fica mais calmo. Então, ele vai desempenhar melhor estando com uma bêbado, bebida né? e tal. Mas, assim, se ele beber demais, ele passar do ponto, aí talvez ele não consiga nem ter ereção. Exatamente. Então- A bebida mexe quimicamente com o organismo a ponto do cara broxar. Sim, Pode. Se eu sim. bebi demais, eu não... Sim. É aquele ponto, né? Tem o ponto do brilho no olho, né? Aham. Na festa, tu tá tomando ali E o que tu... que passou bah, do e não o que tem tu passou como. do ponto, né? É a mesma coisa. Que isso tu aí. fica invisível na festa. Então tá. Tinha um amigo meu que uma vez dormiu no meio de um sexo. Assim. Ele tava transando com a guria, Apagou. de repente ele Sensacional. dormiu. Levou a autoestima dela lá pra baixo, né? Não, aí o Brincadeira. cara A culpa dormiu, é a dele, guria só né? tirou o cara assim, tá, dorme então. Brincadeira. Que horror. E pra agora, voltando dentro do assunto, mas aí entrando muito na especialidade de vocês, é essa questão também das próteses e das pessoas que têm algum problema, né? N que podem trazer, que vocês também trabalham com isso. Até são próteses e me ajuda, é questão, como chama? O auxílio da ereção. A prótese seria como se fosse a gente chama, o outro nome é um implante. Um implante, peniano, obrigado. Então, o pênis ele é um compartimento que tem que se encher de sangue. Aquele paciente que não consegue, de forma alguma, nem com medicação, nem com um aumento das medicações, já consertou os problemas de base, né? As doenças que causaram aquilo já foram corrigidas, e mesmo assim ele não responde. Mas daí são pacientes de Isso. uma idade mais avançada. Exato, são casos mais graves. Daí. A gente tem a opção de, ao invés de preencher o pênis com sangue, a gente vai preencher o pênis com um implante. Não, seria uma haste de metal Você tá de em volta de sacanagem. silicone. Então é uma haste que ela é maleável. Meu Deus. E esses são os tipos mais antigos. A gente tem também as próteses infláveis, que é o implante ele se expande com soro fisiológico. Mas dentro Como do- um balão. A gente Um balão. instala Como é que dentro do funciona? pênis. Conta pra gente como é que funciona. Assim, uma imagem talvez seja difícil de explicar, né? Mas a gente faz uma cirurgia, né? Abre o pênis, coloca a prótese dentro do corpo cavernoso do pênis Aham. e fecha, então não fica nada aparente, não fica nada para fora. E a função do implante é fazer o pênis ficar ereto. Né? Ou com um implante inflável, né? Que ele vai inflar na hora que o paciente quer. Aí ele vai ter outro botão que ele vai apertar. Então, tipo assim, eu tenho que falar para o companheiro, só me dá um minutinho que eu vou inflar ali. Dependendo da habilidade, ele consegue inflar sem nem ela, mostrar. Sem mostrar. perceber. Porque assim, a Rapaz. inflável, ela tem os dois compartimentos que vão no pênis, mas o botão ele vai ficar na bolsa escrotal, fica no saco. Então fica como se fosse um terceiro testículo. Meu Deus do céu. É um vocês estão de botão sacanagem. ou é tipo um É uma bombinha, assim, esfigmomanômetro, assim, um É, pump tipo, pra é encher? tipo um mini se fosse um esfigmo, né? Um esfigmo pequenininho. Cara, assim, então assim, ó, tu tá me dizendo que não tem chance do homem broxar. O homem, se ele quiser, ele vai ter relação sexual a vida inteira. Sim, Sim. o homem só fica sem ereção se ele quiser. Porque até hoje em dia a gente tem como solucionar todos os tipos Por de isso que disfunção erétil. voltando lá Mas não atrás... quer dizer, mas não quer dizer que ele tenha prazer com isso. Não, o Ele prazer... não consegue gozar. Con- Ele não consegue. Consegue. Mesmo- Porque a cirurgia, o tratamento é para ter a ereção. Tá, que então. é uma coisa mecânica, assim. Ele tem que levantar o guri. A sensibilidade Tá. vai continuar. A sensibilidade, o orgasmo, tudo isso. Lembra que o orgasmo é um fenômeno cerebral? Fenômeno Então, cerebral. Ele vai ter... Inclusive, assim, o paciente que teve alguma doença, um câncer de pênis, teve que amputar o pênis. Aham. Ele tem como atingir orgasmo com outras zonas erógenas. Meu Deus, não. Ou, aí por foi muito exemplo, longe já, um doutor. paciente que é um paraplégico, Paraplégico Aham. também. não tem sensibilidade nenhuma daqui para baixo. Mas o ele- cara tem vida sexual. Que Entendeu? loucura. Então ele consegue ter ereção com os estímulos corretos ou usando medicações, Consegue ele ter consegue orgasmo. ter orgasmo, porque o prazer está aqui. Tá na incrível. cabeça. Mas aí, mas o cara consegue gozar. Fisicamente sai coisa do cara. Consegue. Não sei. Nem todos, né? Eu não mas, sabia disso. mas Eu também não sabia legal. disso, É muito cara. interessante, né? Muito a gente, legal. o homem foca muito no pênis, né? Que tudo acontece ali embaixo, mas na verdade a maior a parte da cabeça, vida sexual do caramba, homem velho. está na cabeça, né? E por isso que é importante outras questões, Cara, né, isso é uma psicológicas. covardia com as mulheres. A gente teve, né, o doutor Valentino aqui esses dias. Cara, a biologia foi cruel com a mulher. A mulher tem a menopausa e lembra que a gente estava falando do libido? Exato. De como muda, né? De como muda, e é muito cedo, né?
E a Cara, gente- o homem, a gente tá 90 anos, se o cara quiser, tá lá. e a gente costuma brincar que o homem, quanto mais velho fica, mais tarado fica. Não, eu não te duvido mesmo, Porque ele vai ampliando o leque de coisas que ele... Não, eu te digo isso também. É verdade. Não, eu te digo isso porque como a parceira começa a diminuir o libido, o cara fica também, né, sem a parceira. E o cara fica louco, né? E é um Porque o problema cara não difícil para de resolver. querer. É um problema difícil, realmente, é um problema difícil resolver, porque a parceira está na menopausa, não tem mais vontade, e o cara está mais tarado. E eu já tive Né? paciente que... Então, É uma equação, é uma equação. é difícil, Lembra né? aquele paciente, a gente colocou uma prótese e a mulher dele não queria colocar a prótese. A que ele maioria das colocasse. mulheres... Porque o depois cara Porque ela não, quer ele não ia transar, usar pelo com amor ela. de Deus. Ele não ia usar a prótese com ela. Ah, entendi, claro, faz sentido. E aí vem um paciente no teu consultório, ele fala que quer botar a prótese, Isso é muito a comum. mulher ela não vai poder negar, né? Mas O ela homem- sabe que não é com ela que ele vai usar. Bah, Então, tem esse dilema. complicado, Não, cara. e o legal é que, assim, depois da conversa com o Valentino, a gente viu que elas estão buscando tratamento também, estão conseguindo estender um pouco mais essa vida É, sexual. sim, Isso é bom. isso. É, É Isso é muito importantíssimo, bom, né? Importantíssimo pro casal, ela. nossa, E pro né? casal. Pro casal. Mas é curioso, o homem não perde a libido. Assim, vamos falar num voo de cruzeiro. Naturalmente, o homem vai ter libido a vida inteira. É, A basicamente maior sim. parte das vezes, sim. Lembrando que o libido é uma questão muito também cultural, né? É uma questão muito cultural. Aquilo que eu falei para vocês, a vida sexual está mais Tá na cabeça. Na na cabeça. cabeça do que no pênis, né? Tem muitos homens que de 60 anos, se a mulher não tiver muito afim, ele também está tranquilo, O cara não se preocupa. diminui a vida né? sexual e ponto. Assim como quando a gente faz uma cirurgia para a próstata e o paciente fica com disfunção erétil, tem uma boa parte deles que não está preocupada com isso. Mas, doutor, em termos até quimicamente é importante o homem ter ereção, não é ejacular, né? Pois é, isso tem estudos que mostram que é benéfico para o homem, né? Fazer, vamos dizer assim, ejacular muitas vezes. De uma certa frequência. Até seria protetor para câncer. o câncer de próstata, né? Aham. Mas basicamente tu teria que transar, ejacular quase todos os dias ao longo de toda a tua vida, então é difícil de... Tudo era, acho que 25 21. ejaculações. Eu li 21. agora, só que eu não me 25 aprofundei, por porque como mês, não é né? da minha área. 21 a 25 por mês. Eu ia fazer ejaculações essa por pergunta mês. pra você, Aí tu 21 por mês. Eu li pra o tu estudo agora. há diminuir o pouco tempo. risco de ter um câncer de Durante próstata. um período Então, muito grande, né? Então a gente não faz uma recomendação científica assim, ó, vai lá, tu tem que ejacular. Mas daí 21. seria de forma... Mas não causaria nenhum problema assim ele não ejacular. Né? Isso Não vai, Mas vai eu já ficar percebi doente se porque o não cara... transa. Eu já fiquei assim uma semana, por exemplo, sem ejacular. Muda o aspecto da... É, tu Sim. tem um reservatório, que são as vesículas seminais, né? São dois órgãos que armazenam e produzem o sêmen. Então, Aham. quanto mais tempo não Ficar ficar armazenando. em abstinência, vai ficar enchendo. Né? Ah, é Então, assim que funciona. E vai A mudando bola o azul, aspecto a bola mesmo. azul, né? Bola o quê? Bola azul. Eu não sei. Quando fica só nos preliminares e não chega no Ah, finalmente, você então fica fica doendo. boa, Aí chama, fica a bola, enchendo. a bola azul. Tá Ah, enchendo. Isso é uma distensão da vesícula seminal que causa esse desconforto aí. Não, olha Dá só. Ah, já aconteceu. Quando eu era mais jovem, né? Agora, hoje eu sou casado e tal, é tranquilo. o cara Mas, às caminhando, vezes, né? Não, o cara saía com a menina... Não, Ficava só no arreto, né? Exatamente. Até ali não ia. E o cara voltava pra casa com as bolas doendo. Não É, conseguia bola nem azul. caminhar. às Isso é bola vezes, azul. né? Bola Isso azul, é bola azul, viu velho. só? Pô, tô aprendendo uma linguagem técnica entre eles, assim. Ó, o cara teve uma bola. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Fui no urologista tem pouco tempo até, ano passado. E aí o cara pegou, cara, uma espécie de um colar, assim. Eu acho que ele foi medir o tamanho da minha bola. Ah, Do o testículo. orquidômetro de Cara, Prader. tu já foi, velho? Cara, foi das coisas mais... Aí ele começou a tocar na minha coisa e na coisa eu falei assim, doutor, mas tá estranho. Porque é estranha a situação, né? E o cara fazia, a tua bola é essa aqui. Aí ele começou a mexer, essa aqui é a tua bola. Aí eu descobri o tamanho do meu testículo. Através de quase de um colar havaiano, assim, sabe? Mas ele não estava usando no pescoço, né? Não, ele tava na mão. Aí ia ser demais. né? Usou colar, né? Porra, eu imaginei ele no pescoço. Mas é que, Tu falou cara, colar? ele tem todo o aspecto de colar havaiano. Tu já foi pra Havaí alguma vez? Não. Quando tu chega no Havaí, os caras te dão no aeroporto. A minha lua de mel foi no Havaí. O cara que tu chega no Havaí, eles te dão. Que Aí, maravilha. o colar. Sim. E eu falei, cara, é igual o cara usou Igualzinho. da minha bola. Essa aqui é a minha bola. Porque Não, tu foi no urologista e lembrou da tua lua de mel. exatamente. Que maravilha. Interessante. Mas, Ainda e bem aí, que não foi durante o exame de toque. Né? Não foi. Graças a Deus. Aí, não. Mas eu preciso ir, viu?
Vamos combinar depois. E aqui. deve ter mais um tópico, um ponto de pessoas que buscam vocês, que tá dentro da especialidade de vocês. Pouca gente, hoje em dia, levam muito para o endócrino, muito para o nutrólogo, né? Mas também está muito dentro da área de vocês, que é a questão do uso de testosterona e da reposição de testosterona, né? O que tem hoje realmente? Onde é que está o grande mito? O que é o problema? Onde é que realmente é indicado? É só o exame ou tem a parte clínica? O que vocês avaliam para entender se realmente isso é necessário, se vocês usam? Bom, a gente sabe que tem muita gente usando, né? Pois de é, forma né? autônoma, vamos dizer assim, ou com um instrutor da academia, um personal trainer, um amigo, né? Um conhecido que acaba incentivando, vamos dizer assim, o uso, né? E um uso recreativo, que a gente chama, né? Não é recomendado cientificamente o uso recreativo de análogos ou de testosterona. Tá? Não é. Não é recomendado, na verdade é proibido. Tá? As sociedades, tanto de endócrino quanto de urologia, proíbem esse uso recreativo. Né? Existem efeitos adversos, né? Porém, tem situações sim que tem indicação médica de uso. Tá? Então, o homem quando nos procura com a suspeita de que está com a testosterona baixa, né? A gente vai acabar dosando a testosterona dele. Uma boa parte das vezes, a maior parte das vezes, está normal a testosterona dele. Os motivos que levam ele a crer que está com testosterona baixa são outros. O cara está muito estressado, está dormindo mal, né? Não faz atividade física, está com a alimentação toda errada. Então, ele tem uma série de fatores, principalmente às vezes psicológicos, né? Que levam ele a crer, né? Que aqueles sintomas, aquela fadiga excessiva, que ele acorda mal, sem disposição, perda de memória, ele acaba acreditando que aquilo seja falta de testosterona pelas informações que ele recebe do meio. Né? Mas a maior parte das vezes a testosterona desse homem está normal. Né? Então a gente sempre tenta tratar, melhorar a vida desse paciente. Quando ela está baixa ou ela está num ponto que ele não acha legal, a gente tenta identificar o que está causando esse desconforto, né? essas sensações ruins, né? E a correção desses hábitos geralmente melhoram a testosterona. Né? Ou melhor, a clínica, né? A clínica, né? Ou seja, a testosterona que às vezes está baixa não é por uma deficiência da idade. Não é porque o sujeito está ficando velho que necessariamente a testosterona dele vai baixar. Né? São outros, é a vida dele que está errada. Então, a gente vai revisar isso. Uma boa parte das vezes o paciente dorme mal pra caramba. Influencia muito a testosterona. Dorme pouco. Às vezes por causa da próstata aumentada, que faz ele acordar para urinar várias vezes. Exato. E a maior parte das vezes por apneia do sono. Ronco. Sim. O sujeito ronco. A gente sabe que, até a gente brinca nessa parte endocrinológica, que tudo acontece de noite. A gente brinca, tudo acontece de noite. Para secretar a testosterona de forma adequada, é necessário que o homem atinja a fase do sono REM, que é o sono relaxante, que é quando a tua musculatura vai relaxar, a tua memória vai consolidar, né? E tu vai realmente desligar teu cérebro e vai descansar. Então, por isso que a maior parte dos homens que tem apneia do sono, o cara acorda cansado, parece que foi atropelado, né? Levanta, não tem vontade nenhuma de sair da cama. Não vai para o sono REM. Então, ele também não secreta testosterona. Então, a gente tem que buscar a causa. O primeiro ponto é buscar a causa da testosterona baixa e tratar isso. Mudar o estilo de vida da pessoa, né? Exatamente. Tu vê que bacana, Gia. Eu estava conversando com vocês antes da gente começar a gravação aqui, que eu amo isso aqui porque eu estudo de várias coisas, né? E a gente fez um episódio do sono e a gente conversou com a doutora aqui e a gente viu que homens que dormem em média de 5 horas por dia, ele tem uma testosterona de homens de 5 a 10 anos mais velhos. Então, olha como impacta uma noite de sono mal dormida. Então, o cara não dorme na Vivar. Não dorme na Vivar. Não tem. Com certeza não. E o pico da testosterona ele é de manhã. Ele é às 9 às 4, né? Se eu não me engano. Quando a gente vai medir a testosterona, tem que ser de manhã. 9 e 4, entre aspas. Né? E esse é um dos fatores que leva à ereção matinal, né? O cara levanta de pau duro. Exato. Né? Claro. É um dos fatores. Tem um reflexo da bexiga cheia também. Né? Sim. Mas o pico de testosterona que acontece no final da madrugada, ali, no início da manhã. Olha aí, né? Vou falar isso para minha mulher. Por isso também que o homem tem mais tesão. Mais eu falei para ela, eu prefiro transar de manhã. E geralmente quando? Domingo de manhã.
né? Não sei, às vezes sábado, às vezes... Às vezes sábado. Por quê? É que Porque na tu- semana é difícil, né? A pessoa Porque tu acorda, descansou, né? No sábado tu não trabalhou, tu descansou, tu teve uma noite boa. Tá mais relaxado, sim. Né? Tá mais Perfeito. relaxado. Eu sou do dia mesmo. Não, Tem casais que preferem a noite. Eu A prefiro mulher o dia. geralmente prefere a noite. É? Também tem uma justificativa biológica. Mas o homem prefere mais de manhã por causa do pico de testosterona. Olha, cara, Legal. vou falar isso pra ela. Curioso. E, Que legal. então, primeiro tentar corrigir a vida do sujeito. Né? perfeito. Identificar tudo isso, ver se ele está dormindo em média umas 7 horas, que é o mais recomendado para a maioria, se ele está realmente tendo uma qualidade de sono, né? E corrigir esses outros fatores que tu sabe bem, né, Rafa? Aí, alimentação, os próprios atividade exercícios, física. falaram que tem total Ah, a ver isso com aí é- a melhora da circulação. A melhora da circulação estimula mais, entrega mais sangue para os corpos cavernosos, como vocês falaram. Diminuir a exatamente gordura corporal, né? Exato. Você sabe que a gordura corporal a gordura é um órgão que muda o perfil hormonal do isso. paciente. Ela converte a testosterona para estrógeno, né? Exato, para hormônio feminino. Exato. Então pega a tua testosterona, que iria te ajudar, e transforma Olha, em é hormônio impressionante. feminino. Comer bem, dormir bem, fazer exercício com uma certa frequência. E ter a cabeça boa. Não, mas assim, cara... Então, o básico bem feito. Né? Cara, se tu tiver isso assim, 90% dos problemas estão resolvidos. Não, e é legal o que o É Jean está falando, impressionante, porque cara. hoje em dia a gente tem uma massificação das pessoas indo buscar os médicos para a pílula mágica, no caso a testosterona. E aí tu vê o médico se importando, não, só um pouquinho, não vou te dar nada, primeiro que eu vou cuidar do teu dia a dia. Para se por acaso, depois de tudo isso, não der certo a gente entrar com isso, mostra o quanto é importante ter esse esclarecimento, né? Exato. E, por exemplo, então, depois que se faz toda essa investigação e por acaso a gente não descobre uma causa, existem maneiras mais naturais ou até remédios que aumentam a produção própria tua de testosterona. Porque o problema é que se você começa a usar a testosterona exógena, ou seja, você começa a se injetar, passar a testosterona, tu vai inibir teu eixo e tu vai parar de produzir testosterona, teus testículos vão atrofiar, tu vai se tornar infértil, né? Isso às vezes é importante para alguns homens, né? E tu vai ficar dependente disso, né? Vai ter que usar para o resto da vida, né? Ou fazer todo um trabalho depois. Mas o homem para de produzir em algum momento. Não, Ele ele reduz a produção. O testículo é uma fábrica, né? E assim como os outros órgãos, eles vão diminuindo, vão piorando a sua função, o coração vai cansando, né? O pulmão vai diminuindo a capacidade, o rim vai também atrofiando ao longo dos anos. O nosso testículo também vai ficando menos fértil, né? Produzindo menos espermatozoides, e também a parte hormonal vai produzir menos testosterona. A gente diminui em média, assim, após os 40 anos, 1% a menos de testosterona por ano. Não é uma regra, mas isso é o que geralmente Uma acontece. normalização. Assim. Então, o nosso corpo está envelhecendo como um todo. Né? E nós temos que ter quanto de testosterona para ter uma saúde plena? Essa resposta é difícil e é uma grande causa de confusão, porque tem muito guru de internet dizendo que o paciente tem que ficar com testosterona acima de 800, 900. Porque qual é o problema? O que a gente consegue medir de testosterona, vai olhar no laboratório, a faixa normal seria 300 a 700, vamos dizer assim. É um cara de 40 valor anos, muito, vamos usar é um valor bem longo, assim, é de 300 a 700, tu dobrou e mais um pouquinho. Pois é. Exato. O que acontece? Cada paciente vai se adaptar com um nível, porque a gente não consegue medir os receptores de testosterona. Ah, perfeito. Então, Exatamente o paciente ele tem o receptor de testosterona no músculo, né, principalmente que ele vai sentir, né, o efeito. A gente não consegue medir no exame de sangue, porque ele está colado na célula muscular. Então, tem pacientes com 400 de testosterona que vão ficar super bem, Porque a absorção tão bem quanto o paciente com 700, 800. Entendi. Então, chega muito paciente que está super bem, está com tudo em dia, dorme bem, faz exercício, tá, tem massa muscular, tudo normal. Aí ele tem a testosterona de 400, mas ele vem pedir, eu queria tomar para ficar com 700, 800. Pra quê? Na prática, boletim, isso talvez né? não vai mudar. O que vai acontecer? Tu vai aumentar essa testosterona e o receptor dele talvez diminua. E ele vai ficar em elas por elas. Sabe, Bruno, que há muitos e muitos anos atrás eu tive a oportunidade de escutar, de fazer um curso, né, com um médico belga que ele estuda muito hormônio. E ele falou exatamente isso que tu falou. A frase que ele usou na época foi... Eu ensinei para ele. Hã? Eu que Tu que ensinou? Casualmente, tu conversou com ele A antes. frase que ele usou, obviamente brincando, né, ele falou assim que a medicina tem o costume de negligenciar o que ela não pode medir.
Então, o que ele falou? Exatamente isso. Tem pessoas com testosterona de 400, mas que têm boa massa muscular, tem ereção, tem libido, acordam dispostas, não tem gordura corporal. E aí, alguns médicos, por ter esses 400, 300, querem suplementar. Enquanto outros têm 800 com cansaço, disfunção erétil, gordura, sarcopenia. E aí esses se acredita que não precisa, não que estou dizendo que precisa, mas porque ele tem só um número alto. E tu foi perfeito, porque a questão são de receptores, não é o circulante. Né? Então se tu trabalha bem com 400... E outros fatores, outros né? Não fatores, é só olhar a testosterona. Né? É a clínica, né? Tem que olhar o resto. Assim como tem os pacientes que a gente indica o uso de testosterona, né? Porque a gente já investigou, já corrigiu o que podia, né? O paciente continua sintomático e a gente acaba usando, sim. Né? Tem uma indicação formal. É a reposição hormonal. Aí se chama reposição e não suplementação. Sim, não é levar a testosterona para 3 mil, 4 mil, 5 mil, como o pessoal faz de uso recreativo. Aí seria o uso exatamente. anabolizante. Exato, né? Então, a TRT, até o quanto? Até mais de 800, 900 já... acima de 1000 já está um nível suprafisiológico, vamos dizer assim. Suprafisiológico, acima do que a fisiologia, né? Que é acima do normal. Então, se tu quiser... Mas se o guri é jovem, o cara tem mais que isso, não? Difícil ter difícil. mais do que Mais de natural. Mais de 1000 sem ter algo externo é difícil. É difícil. É difícil. Eu já vi, mas é raro. Mas não é a regra e não precisa. Agora, meu sonho é ser o Mr. Olímpia, né? Ficar igual o Schwarzenegger. Cara, aí usa tudo que tu quiser e arca com as consequências. Até que o Mr. Olímpia tem de testosterona, tu acha? É inimaginável, eu acho. Indetectável, na verdade. Né? Porque esse pessoal que usa uma dose muito alta, ele ultrapassa o limite de detecção do laboratório, a maior parte das vezes. Tem testosteronas sintéticas também, que já não vai ser detectada da mesma forma. Então, às vezes, dá superior a 3 mil, vamos supor. Mas eu já vi pacientes com 10 mil, alguns laboratórios. 10 mil. 10 mil. Entendeu? Mas a maior parte dos e ele laboratórios... disse que não estava usando nada. Já tive pacientes jurou assim, de pé junto que era natural. Doutor, mas tu tem certeza, olhando no fundo, mas tu tem certeza que não está usando nada? Superior a 3 mil ali no exame, né? Tu tem certeza? O cara... E com o eixo zerado. Todo estourando assim, né? O olho saltando para fora. Tu tem certeza? O olho com as vezes não uso nada. Não uso nada. Não se injeta nada. E o eixo zeradinho ali. E a gente tem como detectar não só com exame de testosterona, né? O FSH e o LH, que é o eixo, né? Que o Rafa falou, vai ficar em 0. Né? A gente tem o cérebro, tem uma glândula, que é a hipófise, aí ela produz um hormônio que dá o gatilho para o testículo produzir testosterona. Então a gente consegue medir esse hormônio. Se não está produzido, senão os caras estão se injetando. Exato. Quando se injeta, esse hormônio cai a 0. Então não tem como mentir para o laboratório. Quanto tempo a gente já está de aula? 1 hora. Você tem que voltar também, com certeza. Nós vamos ter que receber vocês de novo, porque a gente não gosta de passar muito de 1 hora, porque geralmente um período é 1 hora, né, cara? Mas tá muito agradável o nosso papo. Caramba. Faltou quais assuntos que faltou para os guris voltarem? Tem muita coisa que a gente pode falar, a questão da vasectomia, a perda da virilidade, que a gente pode falar, essa própria parte da robótica deles, que eles estão, né? Vocês topam voltar outro dia? Vamos voltar outra hora. Então vamos fazer na temporada que vem. Tiver um cafezinho. Vamos ganhar café toda. A gente tem. Eu quero fazer uma última pergunta para eles. Uma última enquanto eu vou organizando os presentes. Vai lá, tá aqui, ó. Vou te entregando aqui. Doutores, a minha pergunta é o seguinte: vocês hoje são especialistas nessa questão de cirúrgica, né? E a gente está vendo essa inovação da medicina em todas as áreas, principalmente na parte molecular. E cada vez mais os diagnósticos estão nesse nível molecular e a gente vai acabar vendo com inteligência artificial entrando na parada. Até que ponto vocês também, como profissionais, estão na vanguarda, estão se preparando para talvez trabalhar menos com bisturi e mais nessa linha molecular? A tendência é a gente operar cada vez menos. Né? A gente já passou pela fase de operar cada vez mais precocemente. Né? A gente consegue refinar, por exemplo, uma ressonância que antes não tinha, agora a gente consegue detectar cânceres mais iniciais. A gente está operando casos mais precoces e vai chegar um ponto que a gente vai nem operar esses casos, porque vai ter terapias menos invasivas. Ainda está um pouco distante, assim, pelo menos no Brasil. E tem novas medicações, né? A gente vê um avanço muito grande, assim, por exemplo, para tumores de rim, né? Antigamente a única opção do paciente era a cirurgia, né? E hoje não, hoje tem drogas, né? Quimioterápicos, na verdade, que poderíamos chamar assim, que acabam tirando esse paciente da cirurgia, né? Prolongando a vida desse paciente, sem ele se submeter ao risco de uma cirurgia de grande porte, por exemplo, né, para tumores mais avançados. E isso vai acontecer para os outros tumores também. Né? A gente observa em bexiga,
né? Tanto em próstata, terapias alternativas que não envolvem cirurgia, né? Tratamento só do nódulozinho lá da próstata, né? Tudo isso ocorre já, principalmente de maneira experimental, mas são tendências que vão vir, assim como outros exames com análise genética, né? Das biópsias, ou, só para pegar um paralelo no câncer de mama, a gente, no câncer de próstata, a gente já sabe que está relacionado ao câncer de mama e são os mesmos genes em alguns casos, né? Que é o BRCA1 e 2, por exemplo. Ele falou, né? também aqui pra gente. Então, provavelmente, daqui a pouco a gente vai estar testando esses genes em homens, né, selecionados, para ver se eles têm esses genes, para saber até se nós vamos tirar ou fazer um tratamento sobre a próstata Como faz dele, com a mama. de forma precoce, Muito preventivo. Muito precoce. sem ter um câncer confirmado. Que legal. Entendeu? Então, tudo caminha para isso. Assim como na cirurgia robótica, já está começando a ter telecirurgia, né? Um cirurgião opera num lado do mundo, outro paciente, né? E a gente sempre tem uma visão futurista, né? Eu acho que vai chegar um momento, sim, não sei quando, que o robô vai operar sozinho, o cirurgião vai ficar ali do lado só vendo se o robô não está fazendo alguma cagada, né? Não te duvido. Isso vai chegar, isso vai chegar. Incrível. Eu tenho, A gente espera que demore, mas... Senão os caras não... Mas o robô não vai fazer a assistência que um ser humano faz, né, com Sim, outro. sim. Então, sempre vai ser, nosso papel sempre vai ser útil, mas daqui a pouco o robô vai operar melhor do que o cirurgião, né? O cirurgião vai ficar preciso, ali, né? vai ficar ali só acompanhando, né? Tchê, muito bom. Muito Cara, bom, vamos muito bom. trazer os guris de volta sem dúvida. para esses outros assuntos. Também tem a inteligência artificial no meio da medicina também, né? É um outro assunto que a gente podia conversar. Porque a especialidade de vocês é tá ligada à longevidade também, né? Então não é Sim. só... Tem muita coisa para falar, sem dúvida. Olha aqui, doutores, a gente tem vários parceiros e a Baden é uma delas, torrefação de cafés, cada um vai ganhar um café Baden, que é o café que está aí. É bom esse né? café, cara. Que você, Olha, aliás, já prove, ganharam até cara. a xícara, vou pedir Muito para bom, também é dar esse pro- que nós estamos passar pro tomando, doutor cara. Jean ali. Exato, Isso. é o que vocês estão muito tomando. bom. A xícara Bom. também eles fizeram personalizadas e convido vocês também a ir lá na torrefação deles, na Azevedo Sodré, tomar um cafezinho lá e comer o pão de queijo, que é muito Especial, bom. hein? Muito bom o café. Que é gostei muito bom. O café deles Legal. é maravilhoso. Também tem o pessoal, claro, da Cienza Pharma. Um abraço ao Augusto e todo mundo lá da Cienza, porque é a farmácia de manipulação que a gente usa para os nossos suplementos. Cada um vai ganhar uma creatina Gummy de Gummy. creatina. Certamente vocês conhecem, né? Acho que todos os médicos de Porto Alegre conhecem já. A Cienza é uma farmácia de manipulação, referência aqui. Então, eles mandaram um presente para Famosíssima. vocês. Muito obrigado. E de uma qualidade irretocável, né? A Starta também está conosco. A Starta, deixa eu ler o textinho exatamente da Starta, que tem um texto muito legal, que ela é um soft tech dedicado a transformar seguros e saúde. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Cada um está ganhando uma camiseta para poder fazer o exercício aí que for do seu gosto. E o gosto cheque tá aqui, ó. presente também, o doutor Jean está recebendo. Esse aqui é o doutor, porque é nominal, tá? Então o doutor está... Não dá para repassar, então. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Doutor Jean, esse aqui, e o do doutor Bruno, Nem esse para aqui, esposa ó. dá para repassar. Não dá. É Vai para ter que ir levar lá. ela, para levar ela. Leva ela lá. O cheque presente lá. Armazém Box 18. Terminou o episódio aqui. Faça uma pausa consciente no Armazém Box 18, ambiente acolhedor para recarregar as energias e desfrutar de boas conversas hoje. E também Centro do Movimento, equipe multidisciplinar, atendimento integrado e foco no que realmente importa para você. Agende o seu horário lá no Centro do Movimento da PUC. Aliás, estamos na PUC, né? A gente grava aqui na ProHub, dentro do prédio da comunicação na Famecos. E um abraço, rapaziada, também da Vivar. Citamos a Vivar como um exemplo de qualidade de colchão. Vivar Sleep Center, é preciso entender o real valor do sono. Rafa, vamos fazer os insights e agradecer aos doutores? Cara, muito obrigado. A expertise de vocês, a experiência de vocês. Já fica o convite, já está marcado, na verdade, o retorno. verdade. Vai ser um prazer a gente estar Que nem aprendendo. quando a gente vai no médico já deixa um retorno marcado. exatamente. Né? Nem que Tá seja marcado. daqui a um ano, né? Exato. Muito obrigado. Que gente. agradece, obrigado. Um abraço a todos aí. Foi incrível, Muito obrigado doutores. pelo Muito bom convite. mesmo. Vamos voltar certamente com os doutores Saúde do Homem. A gente hoje pegou uma coisa mais, vamos dizer assim, Holística. ampla. Mas depois vamos dar um zoom em algum assunto, pode Sem ser? dúvida, sem dúvida. Então, ó, vamos fazer os insights do Rafa. Não desliga aí. Tem
é a aula onde o Rafa esmiuça e, num resumo, coloca tudo que nós vemos hoje. E a gente volta na próxima. Uma aula sobre todo sábado, 10 horas da manhã, tanto no meu canal no YouTube quanto no Spotify. Até mais. Uma aula sobre saúde do homem. A conversa com o Dr. Jean e com o Dr. Bruno foi muito boa e o que a gente preparou aqui, na verdade, foi um guia rápido de prevenção e mitos. Então, começamos pela próstata. A gente viu que o toque retal ele segue sendo um ótimo centro de rastreio e que eles usam também o PSA e usam, se necessário, a ressonância magnética para um diagnóstico ainda mais profundo. Nós vimos que a cirurgia robótica ela não opera sozinha. Na verdade, ela vai ampliar a precisão do cirurgião. Ou seja, o sucesso ele depende da experiência da equipe médica, não apenas da tecnologia empregada. Vimos também a diferença entre a hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata. Um é o crescimento benigno, mas vai trazer dificuldades para o homem urinar. O outro é uma doença maligna que deve sim ser tratada. A partir disso, a gente viu sobre hormônios, performance e os riscos contra a realidade. Entendemos que o diagnóstico de testosterona baixo ele exige muito mais do que o exame de sangue. Na verdade, ele requer sintomas consistentes e uma causa definida. Vimos também que o uso de testosterona exógena, ou seja, de fora, ele pode causar infertilidade no homem. E o corpo ele já entende que está entrando o hormônio, logo ele para a sua produção natural. Junto disso, a produção de espermatozoides. Vimos também que o uso de hormônios para fins estéticos no Brasil, ele é vedado e perigoso. Logo, os riscos além da infertilidade podem ser problemas cardíacos e problemas ligados no fígado. O que nós vimos mais? Vimos que fumar é um dos principais fatores para risco de câncer na bexiga, ou seja, as substâncias tóxicas do cigarro, elas são filtradas e se concentram na urina, trazendo ali esse grande perigo para que a gente possa ter esse problema de câncer. E para finalizar, vimos os 3 pilares da prevenção, como treinamento, alimentação e sono, como um pilar fundamental, onde vai trazer o controle de peso e a qualidade de sono. Vimos o abandono dos hábitos de risco, ou seja, tabagismo e excesso de bebidas alcoólicas, e vimos também a importância da avaliação médica individualizada. Ou seja, o estilo de vida com esses 3 pilares, eles são a melhor maneira de envelhecer bem. Essa foi uma aula sobre saúde do homem, onde nós tivemos grandes instruções com o Dr. Bruno e com o Dr. Jean. E eu espero vocês no próximo episódio de Uma Aula Sobre.